Eu convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias no livro de 1 Samuel. Nós vamos aqui estar falando de uma passagem na qual todos nós conhecemos. Ali todos nós já ouvimos uma vez ou outra falar, mas é uma palavra que a cada vez que eu lhe confesso, meu amado, que cada vez que eu começo a estudar, o Senhor se revela de uma maneira diferente para nossas vidas, que está ali na batalha que teve Davi e Golias. Quantos já ouviram essa história? Amém? E no capítulo 17, no versículo 16 em diante, nós vamos estar lendo o que Deus tem para nossas vidas. Amém? Repita comigo: fora do normal. Fora do normal. Amém. Deus não te chamou para ser normalzinho, não. Amém, amado? Deus te chamou para viver fora do normal. Deus te chamou para viver o sobrenatural. 1 Samuel 17, versículo 16 em diante. Nós vamos ler alguns versículos, pois essa é uma passagem muito conhecida e os irmãos vão se identificar rapidamente pela história ali de Davi perante ao gigante Golias. Versículo 16 do capítulo 17. E durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde, e tomou-se posição. E nessa ocasião Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como os seus irmãos estão e traga-me a garantia de que estão bem. Pulamos lá para o versículo 25. E os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. E o rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. 26. E Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repita comigo: fora do normal. Davi aí já estava fora do normal, ele já não estava nem vendo mais o tamanho do gigante. Pulamos lá para o versículo 33. Não, a partir do 31 vamos ler. E as palavras de Davi, versículo 31, chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Repita mais uma vez: fora do normal. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Repita comigo: fora do normal. Teu servo pode até matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Quantos podem dar um glória a Deus? E no versículo 45 lá, Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel,
a quem você desafiou. Eu quero te dizer, meu amado, que essa luta não é sua. Eu quero te dizer que esse gigante que se levantou na sua vida, não é você que vai abater ele, é o próprio Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui a tua palavra, Deus. Pai amado, Pai querido, nós te pedimos nessa noite, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos espirituais, abre o nosso coração, para receber da tua palavra, Pai, dai-nos discernimento e sabedoria no Senhor, Deus. Pai amado, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer neste lugar, Pai, em nome de Jesus, e que toda barreira no mundo espiritual caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda palavra contrária agora, Pai amado, não prevalecerá, porque, Pai amado, nós servimos a este mesmo Deus vivo, a quem Davi nos apresenta nessa noite, e aqueles que creem, dêem glória a Deus, em nome de Jesus, amém? Amados, então nós vimos aqui, essa passagem que é muito conhecida, da igreja, na qual nós vemos ali, a grande vitória de Davi sobre Golias, e nós aprendemos muito com a vida de Davi, nós aprendemos muito com a ousadia de Davi, e nós podemos olhar para essa história e entender que ele era um homem fora do normal, ele não era uma pessoa normal, ele era fora do normal, porque para desafiar do jeito que ele desafiou, as pessoas normais, o exército que estava lá esperando Golias, 40 dias afrontando, tinha muitas pessoas ali, mas estavam vivendo de forma normal, estavam olhando só para o tamanho do gigante, quando tinha ali recompensas, mas Davi era o quê? Fora do normal. Deus chama eu e você para viver fora do normal, para viver o sobrenatural, para viver o extraordinário. Ele não quer que eu e você venhamos ficar no meio da multidão. Pode passar ali, amado, por favor. Se liga, olha lá, fala para o irmão do seu lado aí, se liga. Olha essa frase que a minha esposa estava lendo um livro e ela me chamou a atenção para uma frase aqui. E através dessa frase que Deus foi revelando a palavra do Senhor para nossas vidas. É um livro muito bom, né, do Eldo Gama, que diz, por título, Governe. E a frase do livro diz o seguinte, se liga, diz para o irmão, se liga. Deus não chama pessoas incomuns para fazer algo normal. Pelo contrário, Ele chama pessoas normais para fazer algo incomum. E saiba que isso inclui você. Deus te chama para fazer algo incomum. Deus chama eu e você, que somos pessoas normais, somos pessoas como outras pessoas que tem na terra, mas não podemos ser pessoas comuns, porque servimos a um Deus extraordinário, porque servimos a um Deus poderoso, porque servimos a um Deus de milagre, porque fizemos uma aliança com aquele que nos amou primeiro. Por isso não podemos nos colocar como pessoas normais. Nós temos que andar fora do normal, nós temos que ver a nossa vitória com olhos do sobrenatural, com olhar de reino, com olhar no Senhor. Talvez você pode estar passando por alguma luta, porque você ainda está vivendo na normalidade, mas Deus nessa noite está te falando, a meu e ao seu coração, vamos viver fora do normal. O que Deus tem para a igreja é fora do normal que está no mundo. As pessoas podem estarem apavoradas, mas aqueles que adoram e servem ao Senhor Espírito em verdade, eles estão firmes na promessa do Senhor. O mundo pode estar em crise, mas eu e você estamos em Cristo Jesus. Então o normal não pode nos pegar, o normal não pode nos abater, porque nós vamos andar onde? Fora do normal. Amém? Glória a Deus. Então ali nos primeiros versículos, nós vimos ali no 16 e no 17, que durante 40 dias o filisteu aproximou-se daquele povo, e afrontava. E então o pai de Davi chamou a ele para fazer uma missão, ali no 17, e nessa ocasião disse Jessé ao seu filho Davi,
pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade e veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Repita comigo, a obediência nos tira da zona de conforto. Ora, Davi estava ali, ele não tinha nada a ver com aquela situação. Ele estava fazendo a parte dele, ele estava cuidando das ovelhas, ele estava ali fazendo o que tinha que ser feito. E muito bem feito, que nós vemos lá na frente, que ele dava a sua vida pelas ovelhas. Ele estava dando a sua vida por aquilo no que o seu pai confiou a ele. Você está dando a vida por aquilo que o pai maior te confiou? Você está se esforçando ao máximo para fazer aquilo que Deus te confiou? Davi estava ali fazendo ao máximo, mas quando o seu pai chamou ele, ele saiu da zona de conforto e foi obedecer. E a obediência, meus amados, muitas vezes nos leva ao inesperado, e o inesperado pode nos levar à vitória. Amém? Davi, pode passar ali, amado. Diga convicção. Davi não saiu de casa pensando, hoje eu vou matar um gigante. Ele simplesmente saiu da sua casa para entregar comida no acampamento. Golias surgiu de modo inesperado, mas a presença de Davi no acampamento era mais inesperada ainda. Isso porque Davi não era uma pessoa normal, mas não comum. Davi era uma pessoa normal, que nem eu e você somos, mas ele não era comum. Ele era uma pessoa fora do normal. Se o inimigo surgir de forma inesperada, saiba que você será um vitorioso mais inesperado ainda. Vamos repetir essa frase, amada, a última. Se o inimigo surgir de forma inesperada, saiba que você será um vitorioso mais inesperado ainda. O que eu quero te dizer com isso? Que a luta que se levanta, que a batalha que se levanta não é para a sua morte, mas é para que o Deus vivo seja exaltado através da sua vida. É para que você saia do normal e comece a crer que aquele que te enviou, ele tem promessa para a sua vida. É para que você saia do normal e comece a viver o sobrenatural, e comece a viver as promessas de Deus. Davi, ele poderia ter ficado ali na sua zona de conforto, ele poderia ter dito, pai, me deixa aqui eu cuidando das minhas ovelhas, os meus irmãos foram porque eles quiseram. Será que o rei Saul, ele não levava suprimento para o seu exército? Será que Davi tinha necessidade de levar algo ainda para alimentar aquele povo que estava lá? Mas Davi obedeceu a um chamado do seu pai, e o inesperado aconteceu na vida dele, a oportunidade veio na vida dele. Eu quero te dizer, meu amado, que a obediência gera oportunidade. Quantos estão me ouvindo nessa noite? A obediência gera oportunidade na minha e na sua vida. Davi, ele não saiu de casa dizendo, bom, hoje eu vou lá derrubar um gigante, hoje eu vou arrancar a cabeça de Golias. Não, ele saiu com um intuito, obedecer um chamado do seu pai. Muitas vezes a oportunidade vem na minha e na sua vida, através de nós nos dispormos a fazer algo para alguém. Hoje é culto de Tadel. Liderança é se dispor a servir a alguém. Liderança é sair da zona de conforto. Liderança é fazer a vontade do Pai. Liderança é nós queremos sair do natural, sair do normal. Liderança é nós viver algo novo. Davi poderia ter ficado todo o tempo ali cuidando das ovelhas do seu pai, do rebanho, mas ele viu ali naquele momento uma oportunidade de mudar a sua história. Mas o mais de tudo, Davi sabia que tinha um chamado sobre a vida dele.
Davi sabia que tinha um Deus poderoso que estava com ele. Davi sabia que a circunstância, que o tamanho do gigante não era o maior do que seu Deus. E ali no versículo 25 e 26 nos fala o seguinte: e os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará. Tem um retorno aqui, amados. Você consegue ajeitar, Leandro? 25, 26. E Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o rei dos exércitos? Davi realmente ele não era normal, amados. Davi ele não era normal. Davi ele era ali, ó. Ele era uma pessoa normal, mas não comum. Ele decidiu não ser comum. Ele olhou para aquela situação e decidiu: eu não vou me juntar com esses que estão recuando. Davi viu ali uma oportunidade. Ele poderia ter se juntado àqueles que estavam recuando há 40 dias. Mas ele viu uma oportunidade de crer no Deus vivo, de crer na promessa de Deus. Eu quero te dizer que muitos gigantes que se levantam na minha e na sua vida, é para que eu e você tenhamos a oportunidade de experimentar o poder de Deus. É para que eu e você venhamos ter a oportunidade de experimentar o milagre de Deus. É para que eu e você venhamos ter a oportunidade de sair do normal e viver fora do normal. Viver os milagres do Senhor. Viver as maravilhas de Deus. As lutas que vêm para o crente não é para a morte, é para glorificar o nome do Senhor. Quantas vitórias nós já vimos aqui nessa igreja, quantas vitórias eu e você já vimos nas nossas vidas. Não foi para nos matar, mas foi para que eu e você viéssemos entender que tem um Deus vivo, poderoso, que está sobre nós. Esse gigante não é para te derrubar, esse gigante é para que você venha ter um espírito de ousadia. Davi ali, ele começou a ver aquele burburinho, ele não começou a ver que os homens falavam do tamanho do homem, não. Ele começou a ver a recompensa, ele começou a ver a oportunidade que tinha para ele sair daquele momento que ele estava. Agora Davi já colocou na cabeça: pronto, eu não vou ser mais pastor das ovelhas lá, eu vou ser agora derrubador de gigante. Ele viu a oportunidade de ele executar algo novo, de algo novo acontecer na vida dele, e não se juntar àqueles que estavam com medo de avançar. Ei, Deus está chamando eu e você nessa noite para encarar e vencer o gigante que tem se levantado, não para recuarmos e ficarmos junto com os normais lá. Ele quer que eu e você venhamos viver fora do normal. Ele quer que eu e você venhamos viver o sobrenatural de Deus. O que é normal para o mundo não é normal para mim e para a sua vida. Não pode ser assim, amados. Quando a peleja vem, o normal muitas vezes é a pessoa se abater, chorar, entristecer, ansiedade, medo. Mas para aqueles que querem viver fora do normal, é motivo de celebrar o Senhor, é motivo de orar, é motivo de jejuar, é motivo de buscar algo extraordinário da parte de Deus, porque eu e você, na nossa força, nós não conseguimos nada mesmo, mas o Deus poderoso, quando está sobre a mim e sobre a vida, Ele pode todas as coisas. Davi sozinho, ele não ia conseguir nada. Davi, sem o poder de Deus sobre a sua vida, nada conseguiria, como aqueles que também nem tentaram, porque deixaram ser tomados pelo medo, porque não estava sobre ele o espírito de ousadia. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus está derramando sobre a sua igreja um espírito de ousadia, para avançar, para viver o sobrenatural de Deus, para não se juntar à normalidade que a terra nos oferece.
mas para viver fora do normal, para viver não olhando para a circunstância, mas para olhando para o Deus Todo-Poderoso. Há momentos na minha e na sua vida, meu amado, que esse espírito de ousadia é que vai fazer a diferença. Como eu já falei, Davi poderia ter chegado ali e se juntado àqueles que estavam sendo afrontados todo o tempo e recuando. Eu quero te perguntar nessa noite, você quer recuar ou avançar com o Senhor? Aqueles que querem avançar, dêem glória a Deus. Pois Deus está derramando espírito de ousadia sobre a sua vida nessa noite, para você viver fora do normal. O normal é que você o mundo quer te deixar abatido, o mundo quer te dizer que não vai dar certo, mas nós não vivemos conforme o mundo nos fala, nós não vivemos conforme a circunstância nos fala, nós vivemos aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Nós vivemos as promessas de Deus para mim e para a sua vida. E a promessa do Senhor é que embora o mundo andasse em trevas, eu e você andaríamos na luz. Eu e você andaríamos brilhando. Eu e você andaríamos de glória em glória. E aqueles que tomam posse dessa palavra para a sua vida, dêem glória a Deus e exalte ao Senhor. Repita comigo: Davi era normal, mas não comum. Eu sou normal. Bata no peito com ousadia agora. Eu sou normal, mas não comum. Porque eu sou filho de um Deus vivo e poderoso. Deus te deu espírito de ousadia e não de medo. Deus, Ele quer que você venha brilhar em meio quando todo mundo estiver na luta, quando todo mundo estiver assustado, você vai estar brilhando, você vai estar tendo um espírito de ousadia para mudar a circunstância, para mudar a situação. Tem uma frase que eu li que diz o seguinte: pessoas normais choram, pessoas fora do normal vêm de lenço. Amém? Pessoas normais choram na hora da luta, na hora da circunstância, na hora que está tudo dando errado, que o normal é estar tudo dando errado, as pessoas choram, as pessoas se apavoram, mas nós que vivemos fora do normal, nós vendemos o lenço. E nisso eu me lembrei de uma situação, que Deus me livrar e me dizer quem é, que uma vez o pastor levantou uma campanha para nós, uma campanha que foi muito importante nesse período de pandemia aqui na igreja, no qual Deus revelou para os nossos pastores o quanto nós precisávamos orar e que nada aconteceria às nossas vidas, às nossas casas, às nossas famílias. E assim foi, graças a Deus, não houve nenhum óbito, não houve nada de mais grave, só houve aquilo que Deus permitiu. E o pastor mandou que todo mundo trouxesse óleo para que nós viéssemos ungir nossas casas. Quantos trouxeram óleo? Eu trouxe óleo, a minha esposa trouxe óleo. A minha esposa estava com espírito de ousadia que trouxe um frasco de óleo desse tamanho assim, amém? E tinha uma irmã, que Deus me livrar e me dizer quem é, e um irmão, que tiveram que viveram isso aqui. Enquanto muitos choravam, eles saíram do normal e venderam lenço. Alguns esqueceram de trazer o óleo, mas a irmã viu ali o quê? Uma oportunidade. Ela veio preparada, amados, com os frasquinhos bonitinhos, com lacinho, acho que se eu não me engano, para vender o óleo para aqueles que haviam esquecido. Porque no inesperado pode vir a bênção para mim e para a sua vida. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? O inesperado pode nos dar uma ideia, o inesperado pode fazer com que eu e você venhamos ter um espírito de ousadia e acontecer algo novo na minha e na sua vida.
Agora, se eu e você, quando aconteceu o inesperado, nós ficarmos como aquele povo, se escondendo e deixando que todo dia o filisteu viesse e humilhasse, o filisteu viesse e começasse a dizer que eles não tinham poder para vencer ele. Agora, se eu e você nos colocar como recuadores, como aqueles que recuam, nada novo vai acontecer na minha e na sua vida. Mas se eu e você sairmos fora do normal, como Davi saiu, eu quero te dizer que o inesperado vai trazer uma bênção sobrenatural para você, porque o milagre de Deus vai vir sobre a sua vida, e você vai declarar a sua vitória. Davi, ele teve espírito de ousadia. Quando muitos estavam apavorados, ele estava dizendo: mas peraí, a mulher é a noiva que vai dar, e que mais que vai dar mesmo? Eu que vou agora com esse filisteu. Olha a ousadia de Davi. A palavra diz que ele era um pequeno rapaz, mas aquele que estava nele era grande, aquele que estava sobre ele era grande. O Deus vivo e poderoso que estava sobre ele era grande. Talvez você chegou aqui nessa noite se achando tão pequeno, tão insignificante, se achando incapaz, mas eu quero te dizer que nessa noite tem um Golias para você derrubar também. Eu quero te dizer que nessa noite tem gigante que vai cair por terra na sua vida, porque Deus está derramando sobre a sua igreja um espírito de ousadia, para viver fora do normal. O normal para o mundo é desistir, o normal para o mundo é jogar a toalha, mas para mim e para você, o normal é nós nos voltarmos para Deus e crer que Ele existe e é fiel para cumprir a sua palavra na minha e na sua vida. O nosso normal é adorar a Deus e crer que Ele é fiel em todas as coisas. Não saia daqui nessa noite aceitando a circunstância, não saia daqui nessa noite aceitando as afrontas, não saia daqui dessa noite aceitando que querem te dizer que você não é capaz, que você não vai vencer, que não vai dar certo. Davi ali falou para Saul: ó, meu rei, deixa comigo aqui que vai dar certo. Vai dar certo, gigante nenhum vai afrontar teu povo, disse Davi para Saul. Com todo respeito, rei, eu imagino Davi dizendo: com todo respeito, mas eu vou derrubar esse gigante, porque maior é aquele que está em mim. Talvez algo tenha te afrontado, talvez alguém tenha te afrontado, e você pega e pode dizer com ousadia: ó, com todo respeito, isso aí não é nada, porque meu Deus é tudo e pode vencer essa circunstância. Não aceite dizerem para você que você já está derrotado. Olha o que nos diz a palavra ali no versículo 33. E respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Talvez você tenha ouvido isso na sua vida: você não tem condições de fazer esse negócio, você não tem condições de ter essa família, você não tem condições de ter esse trabalho. Talvez muitas vozes tenham dito para você que você não tem condições de prosperar em tal área da sua vida. Talvez muitas vozes tenham dito para você que você não tem condições de mudar a sua história, mas eu quero te dizer que você não tem mesmo, mas Deus, Ele tem poder para fazer todas as coisas sobre a sua vida. Davi também não tinha condições, mas Deus entrou com a providência, Deus entrou com a arma certa, que foi uma pedra, Bárbara, uma pedra. Saul quis colocar as armaduras, Saul quis dar a espada, mas Deus quis dar uma pedra para Davi. Deus está te entregando a chave da tua vitória nessa noite. Pegue a sua pedra e jogue no meio da testa do gigante, que ele vai cair por terra em nome de Jesus. Versículo 34. E Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai, e quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e dou-lhe golpes
e livro a ovelha da sua boca. Esse cara, ele não era normal, não, ele era fora do normal. Quando se vira contra mim, eu pego ele pela juba, ou seja, ele dizia que pegava o leão aqui, aí golpeava até que ele, pego pela juba e dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso? Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. Eu quero te dizer que esse problema, ele não mexeu só contigo, não. Ele não mexeu só com teu corpício, ele mexeu com Deus vivo que está sobre você. Ele mexeu, foi com aquele que criou todas as coisas. Ele mexeu, foi com aquele que tem poder sobre todas as coisas. Por isso não te preocupa, porque você não está só. Não te preocupa porque Ele entra com a providência. Não te preocupa porque Ele vai te dar a arma certa para você lutar. Não é na força do seu braço nem do seu entendimento. É Deus quem proporciona a arma certa. Talvez você pode estar lutando com as armas erradas, mas Deus está te entregando a pedra da sua vitória nessa noite, para que você venha derrubar o gigante que é necessário. Deus está te entregando um espírito de ousadia. Deus quer que você venha viver fora do normal. Deus quer que você venha sair da naturalidade e começar a experimentar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Deus quer que você venha aproveitar este momento para escrever uma nova história. Deus quer que você venha ver uma oportunidade aonde acontece o inesperado. Como eu já disse, Davi, ele não saiu de casa pensando, hoje eu vou matar um gigante. Muitas vezes, tem circunstância na minha e da sua vida que nós saímos de casa imaginando tantas coisas e acontece algo que eu e você não esperava, mas é para que a glória de Deus venha a ser exaltada através da minha e da sua vida. Quando algo inesperado acontecer, pode ter certeza, porque Deus ele está provando a minha e a sua fé. Quando algo inesperado acontecer, pode ter certeza que Ele já está entrando com a providência. Eu quero te dizer nessa noite, meu amado, que aqueles que querem, aqueles que necessitam, aqueles que precisam, aqueles que de repente se sentiram abatidos, aqueles que de repente se sentiram caluniados, aqueles que de repente se sentiram ou se sentem aflitos, com medo, olhando para o tamanho da sua luta, da sua prova, para o tamanho da batalha que você precisa vencer. Eu quero te dizer que Deus está derramando sobre a sua vida um espírito de ousadia. Fica ligado porque portas estão se abrindo, fica ligado porque oportunidades estão chegando para a sua vida. Comece a olhar fora do normal, não comece a olhar para a circunstância, mas olhe fora do normal, porque assim algo novo vai acontecer. Se Davi tivesse somente chegado ali, deixado o alimento, deixado o suprimento e voltado para cuidar o rebanho, não teria acontecido algo novo na vida dele. Não venha para a igreja viver só o normal, chega, volta, chega, volta, chega, volta. Não, comece a viver fora do normal, comece a se dar mais para Deus, comece a se dar mais para a sua célula, comece a se dar mais para a obra do Senhor. Faça algo diferente, que você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Davi, ele quis fazer algo diferente. Davi, ele quis mudar a circunstância. Agora ele não queria mais só pastorear, ele queria também vencer aquele gigante, liberar o seu povo, libertar aquele povo que estava aflito. Talvez tenha algum gigante na sua vida que é você que vai ter que derrubar ele, para que pessoas venham ser libertas. Talvez está em você a chave da vitória da sua vida, da sua família, da sua casa, do seu bairro. É você que tem que derrubar algum gigante, para que todos venham ver a glória do Senhor sobre a sua vida, e venham ser livres daquilo que tem afligido. Aquele povo ali aquele gigante estava afligindo aquele povo, mas Davi foi usado como uma ferramenta nas mãos do Senhor ali naquele lugar, e o gigante caiu por terra. Ei, ferramenta, você é uma ferramenta nas mãos do Senhor.
Você é alguém que vai ser usado de uma forma sobrenatural. Não fique com medo, não se junte aos normais. Dê um passo à frente, um passo de ousadia como Davi deu, e comece a experimentar, a viver o sobrenatural de Deus. Saia da sua zona de conforto como Davi saiu, e comece a tomar posse do seu chamado, da sua vitória. Se levante como um guerreiro, porque Deus é contigo, amado. Deus, Ele é contigo. Deus está derramando sobre a sua vida espírito de ousadia e não de medo, para que você venha pelejar e saber que Deus é contigo, para que você venha entender que você não está só, para que você venha entender que Ele está no controle. Davi falou lá no versículo 45 para o gigante: porém disse Davi ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dados, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem desafiou. Você não está só, o Deus Todo-Poderoso é contigo, o Deus de Israel é sobre a sua vida. Tome posse desse espírito de ousadia sobre a sua vida nessa noite, sobre a sua casa, sobre a sua família, e comece a fazer a diferença como Davi fez. Saia do normal, viva fora do normal. Você tem convicção daquilo que Deus te chamou? Davi, ele conseguiu vencer porque ele tinha convicção que Deus era com ele. Eu e você não podemos estar na igreja sem ter a convicção que Deus está no controle da minha e da sua vida. É certo que somos humanos, que vai ter momentos e sentimentos que vão querer falar o contrário, mas eu e você precisamos nos sacudir, nos alertar e entender que não fomos chamados para viver o normal, mas para viver fora do normal, para viver com o Senhor no controle das nossas vidas, para viver crendo que Ele vai entrar com a providência na hora certa. É fácil viver pela fé, irmãos? Não é. Não é fácil. Eu vivo há 8 anos aqui nessa cidade pela fé. Não é fácil. Mas quando a tristeza, o desânimo, o medo quer nos abater, nós tomamos posse da promessa de Deus para nossas vidas. Nós tomamos posse daquilo que Deus falou. Quando as forças contrárias querem dizer que não vai dar certo, que não vai prosperar, que não vai avançar, que é para voltar para da onde você veio, que é para que você vai ficar parado, que não vai seguir adiante, eu tomo posse da promessa de Deus para a minha vida. E hoje eu recebi, através dessa palavra, um espírito de ousadia. E eu quero que você saia daqui nessa noite também com esse espírito de ousadia. Eu quero te dizer que vai dar certo. Não importa o momento que você está passando, não importa o que você precisa vencer, mas o que importa é que Deus é conosco. O que importa é que Deus prometeu que nós vamos vencer. O que importa é que Deus tem o melhor por vir sobre a minha e sobre a sua vida. Vamos começar a viver fora do normal, vamos começar a viver o sobrenatural de Deus. Vamos começar a crer que somos pessoas chamadas para viver de uma forma diferente. Na maioria das vezes, e quase todas as vezes, não vai ser do nosso jeito, não. Vai ser do jeito que Deus quer, meu amado. E pode ter certeza, do jeito de Deus é muito melhor para mim e para a sua vida. Da maneira de Deus é muito melhor para mim e para a sua vida. Da maneira que o Senhor quer, é muito mais agradável para mim e para a sua vida. Deus, o Todo-Poderoso, usou Davi ali naquele lugar. E Ele quer te usar aqui nessa igreja. Ele quer te usar na sua casa. Ele quer te usar para você dar um passo de fé e de ousadia. E ir para cima. E avançar. Não recuar, não se juntar àqueles que desistiram, àqueles
que tomaram posse do gigante todo dia ali, humilhando aquele povo. Não, não, Ele quer te levantar como aquele que se levantou para vencer no nome do Deus vivo e poderoso.